dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor a todos. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. O Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5. Vamos a partir do verso 38, queridos. Tenho dado uma continuidade aqui nesse capítulo. E hoje vamos para o verso 38, que diz, Jesus dizendo, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Até aqui, meus amados. Senhor nosso Deus, eis-nos aqui como igreja do Senhor, para ouvir a Tua voz, ouvir os Teus ensinos, e que o Senhor possa produzir, Senhor, a transformação que o Senhor quer em nosso viver, no nosso caráter. Nós estamos aqui como barro nas mãos do oleiro. Senhor, faz a Tua boa obra aqui, edifica a Tua igreja para ser mais parecida com Cristo. Não importa o tamanho do desafio, Senhor, eis-nos aqui, transforma-nos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Bom, queridos, eu tenho dado continuidade nesse capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus, onde Jesus, como nós já explicamos, ele pega a lei do Antigo Testamento e diz que veio não destruir a lei, mas cumprir, e tendo-a cumprido, ele traz uma lei agora aperfeiçoada, que a gente chama de lei de Cristo, e começa a explicar alguns dos princípios que o cristão deve viver a partir da nova aliança, porque a antiga aliança foi quebrada pelos judeus, e era apenas para os judeus, e Jesus inaugura a nova aliança pelo seu sangue, que nós vamos celebrar, inclusive, hoje à noite, nós temos Santa Ceia. E aqui Jesus vai explicar como lidar nos relacionamentos, no nosso viver diário, quando nós passamos por adversidades, quando nós somos confrontados, quando nós somos agredidos, ou alguém age de forma má contra nós. Ele cita aqui, de início, queridos, essa lei que é muito famosa, né? Olho por olho, dente por dente. É uma lei muito conhecida. Essa lei, chamada de lei de Talião, queridos, ela surgiu porque havia uma necessidade, por uma necessidade da antiguidade. Na antiguidade não havia Estado, não havia polícia, não havia juiz, não havia nada. Então, o que acontecia quando alguém era agredido, quando alguém era ofendido, quando alguém era morto? As pessoas simplesmente, como não havia Estado, não havia juízes, não havia nada disso, as pessoas se vingavam. As pessoas faziam a justiça com as próprias mãos, porque era essa a forma possível, então. Lá em Gênesis, né, no início da humanidade, em Gênesis capítulo 4, Lameque diz, olha, eu matei uma pessoa porque ele me feriu, e matei uma criança porque ela me machucou. Lameque, um dos primeiros habitantes da humanidade, ele se tornou um dos pais da maldade, ele disse que alguém o feriu, ele matou, até uma criança que o machucou, ele foi e a matou também. Então, diante desse problema da antiguidade, né, das pessoas reagirem de forma desproporcional, por uma ferida, você vai e mata inclusive uma criança, um adolescente, que seja. Então, houve essa necessidade na humanidade de criar o Estado, criar o sistema judicial, para haver um julgamento imparcial, né, queridos? Porque, diante de uma agressão, quem é que vai julgar aquele fato? A família do agredido? Vai ser um julgamento parcial, vai ser um julgamento tendencioso. Então, começa-se a formar, no meio da humanidade, lá pelo ano 2000 a.C., o sistema judicial, o Estado, para justamente começar a julgar essas causas de forma imparcial. E aí surge a lei mais antiga da humanidade, que é a lei de Talião, pelo menos a lei escrita, mais antiga conhecida, que é a lei de Talião, que a gente encontra no Código de Hammurabi, que é de 1780 a.C., 1780 a.C., no reino da Babilônia. A lei de Talião, essa palavra Talião não é um nome próprio, tá? Às vezes as pessoas escrevem lei de Talião com T maiúsculo, não há necessidade, porque não é um nome próprio. Essa palavra Talião quer dizer, do latim, talis, quer dizer tal qual ou idêntico. Tal qual ou idêntico. Por quê? Essa lei diz que o crime deve ser penalizado com a mesma proporção, com a mesma semelhança do crime cometido. Então, o dano causado vai ter uma pena tal qual ou talis, né, tal qual, semelhante ao crime cometido. Então, o ofensor, quem cometeu o crime, sofria exatamente a mesma coisa que ele causou, tal crime, tal pena. Por isso que diz, olho por olho, dente por dente. Isso, lá no Antigo Testamento, foi incorporado na lei de Moisés, a gente vê isso em Êxodo, vem em Levítico.
Lá em Êxodo capítulo 21, por exemplo, não precisam abrir, ele diz que se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Então, se alguém te machucasse, se você ficasse com uma queimadura, você tinha o direito de, pelo juiz, por ordem do juiz, a pena seria uma queimadura da mesma forma naquela outra pessoa. Se alguém te cegasse um olho, por ordem do juiz, era cegado o olho daquele que agrediu da mesma forma. Fratura por fratura, se alguém te causasse um dano e a pessoa ficasse defeituosa, aquela pessoa que fez o dano também deveria ser atacada para ficar defeituosa também. Os gregos e os romanos, aqui da época, já vindo mais um pouco para a época de Jesus, né? Nós começamos em 2000 antes de Cristo, e agora, na época de Jesus, os gregos e os romanos adotavam exatamente a mesma lei. Dizem que Atenas, por exemplo, se uma pessoa que só tinha um olho fosse cegada, o outro tinha que ser cegado dos dois olhos para ser proporcional, né? Porque se uma pessoa só tem um olho e perde aquele olho, ela fica cega, então você tem que ferir os dois olhos do outro para que o outro fique também cego. Essa é a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. É uma lei que parece um pouco assim, primitiva, né? Isso de causar uma fratura, você vai lá, causa fratura no outro, e essa coisa toda, mas o princípio dessa lei, queridos, é que a pena deve acompanhar a gravidade do crime. Tem que ser proporcional ao crime. Tem civilizações que praticavam-se ipsis literi, né? Queimadura por queimadura, fratura por fratura, etc. Mas muitas adotavam apenas o princípio, que quer dizer o quê? Por exemplo, se um xingamento, um insulto, a pena era de R$50, uma fratura não pode ter uma pena de R$50, porque a pena deve acompanhar a gravidade do crime. Então, se o insulto foi uma pena de R$50, uma fratura que tem uma pena de R$5.000. E uma morte também não pode ser R$50 ou 5.000, tem que ser uma pena maior ainda. Então, a pena deve acompanhar a gravidade do crime e deve ser proporcional. E o outro princípio é que o ofensor, por ele sofrer o mesmo dano que ele causa, isso inibe a criminalidade, porque ele ia ter que pensar duas vezes antes de cometer um crime, porque aquilo que ele causasse de dano, de prejuízo, de sofrimento, ele receberia sobre ele mesmo. Então, esse sistema judicial que surgiu na humanidade surgiu inicialmente por meio dessa lei de Italião, a lei de tal qual, tal crime, tal pena, olho por olho, dente por dente. Agora, o objetivo dessa legislação, como eu comentei, era principalmente inibir ou impedir a vingança pessoal. Porque antes dessa lei as pessoas se vingavam. E colocando uma lei, colocando uma legislação, um juiz, o Estado começa a organizar as relações, a pessoa que é agredida, ela não tem o direito de agredir o outro. Ela tem que levar isso ao juiz, e o juiz vai analisar o caso e determinar a pena. Então, evitando a justiça pelas próprias mãos, a vingança pessoal, né? E o outro objetivo, claro, é impedir a desproporcionalidade. Porque, geralmente, queridos, a vingança não é proporcional ao dano causado. Muito pelo contrário, né? Se alguém fica cego, a família daquele que foi agredido, muitas vezes sai matando todo mundo da outra família. Então, geralmente, a vingança causa uma reação totalmente desproporcional. Então, levando ao juiz, que é um julgador imparcial, ele, pela lei de Italião, ou qualquer lei que seja, procura oferecer uma pena que seja proporcional aos crimes. Agora, o que acontece nos relacionamentos cotidianos, né, queridos? Aí a gente está falando de casos mais graves, onde tem fratura, onde tem morte, etc. Mas o que acontece nos nossos relacionamentos pessoais? Como é que nós lidamos na esfera privada, nos nossos relacionamentos? Ou seja, quando não há ferida, não há amputação, não há morte. Ou seja, com seus cônjuges, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, com seus colegas de trabalho, com seus amigos. Como é que você lida, né? Quando você é insultado, quando a pessoa te trata mal, né? Quando a pessoa te agride verbalmente, você responde como? Olho por olho, dente por dente, né? Como é que você vai lidar com isso? É toma lá, dá cá, não leva o desaforo para casa. Bom, a pessoa fez isso, agora ela merece que eu faça isso. Eu tenho o direito de responder a essa agressão no mesmo tom, com as mesmas palavras, né? Ele fez isso comigo, agora tem até aquela frase que às vezes as pessoas colocam no para-brisa do carro: eu desejo para você o dobro que você deseja para mim. Então, sempre a pessoa, se for desejar uma coisa boa, deseja o dobro. Se eu desejo o mal para mim, eu desejo o dobro de mal para você. Então, é olho por olho, dente por dente. E aí, queridos, nós voltamos ao problema da antiguidade.
Porque como que você vai julgar a forma de você reagir? Qual que é a forma certa de você reagir quando você é confrontado? Quem é que vai julgar isso de forma objetiva, imparcial? Você vai colocar um juiz, né, para sempre analisar uma causa, uma discussão entre marido e mulher, você vai chamar um juiz, ou vai chamar um pastor, vai chamar alguém, alguém que seja imparcial para analisar aquela contenda. Isso não dá, né, queridos? Isso é impraticável, né, para toda discussão, pai, filho, colega de trabalho, ou amigos, ou entre marido e mulher, você tem que chamar alguém para ajudar ali a resolver aquele impasse. Ainda mais tem aquela máxima, né, queridos? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Porque a gente sabe, se você chama alguém para ajudar a analisar o caso, o marido e a mulher eles fazem as pazes e depois aquela pessoa que se meteu, todo mundo ficou olhando torto para ele, tanto o marido quanto a mulher. Então não adianta. Agora, quando há um conflito, queridos, desse tipo, nossos relacionamentos cotidianos, o que você faz? Você vai buscar justiça a cada conflito? Essa é a grande questão. Você vai buscar que a melhor solução seja feita para cada conflito? Vai buscar justiça? Se você fizer isso, queridos, para cada conflito que você tiver, preste atenção, entre cada conflito que você tiver com um familiar, com um cônjuge, você buscar a justiça, a solução ideal, você vai se tornar um justiceiro, um perfeccionista, um chato, um julgador, um intolerante, e vai ter um espírito contencioso, de contenda. Eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, você procurando executar uma máxima justiça em cada contenda. Isso é complicado. E gera um impasse, né, queridos? Porque entre o marido e a mulher, ou entre um par de pessoas, cada um acha que está certo. A gente precisa aprender isso, queridos, que numa discussão, cada um acha que está certo e gera sempre impasse. Não adianta você pensar, não, eu sei que eu estou certo e eu vou mostrar para outra pessoa por que eu estou certo. Isso é de uma ilusão, queridos, enorme. Não adianta fazer isso. Vai gerar um impasse. Provérbios, capítulo 21, diz que todos os caminhos do homem lhe parecem justos. Todo mundo, se eu for uma pessoa minimamente direita, ela acha que está fazendo certo. Então, ambos ficam tentando convencer o outro. Eu estou certo, e o outro fica tentando convencer o anterior, não, eu que estou certo, e fica naquela confusão, porque ninguém se abre à possibilidade de estar errado. Não se abre, queridos. Numa discussão realmente de algo sério, de algo mais complexo, cada um acha que está certo e não se abre para a possibilidade de estar errado. Não se abre. E quando você vai tentar resolver isso, na busca da solução, na discussão, na conversa, ali na discussão acalorada sobre aquele assunto, vai se cometendo mais injustiças, mais coisas más vão sendo praticadas no meio da discussão, que vai gerar mais discussões, que vai gerar mais agressões, que vai gerar um caos. Quem é casado sabe que é exatamente isso que acontece. Um toma um lado, o outro toma o outro, e fica a discussão, e no meio da discussão mais injustiças vão sendo cometidas. E pior, se a pessoa tentar retaliar o mal que foi cometido, se você é ofendido, e você vai retaliar aquela ofensa, o mal vai piorar ainda mais. Você fez isso comigo, agora eu tenho o direito de fazer isso contigo. Um fere o outro, e ficam os dois feridos, e os dois culpando um ao outro. E pior, queridos, diante de uma ofensa, se você vai reagir, aprendemos lá da lei do talião, a gente vai reagir de forma desproporcional. Esse é o grande princípio que a lei de talião tenta combater. Você vai reagir de forma desproporcional. Ninguém responde a um grito com apenas um grito, e no mesmo tom. Não tem isso, queridos. E ninguém responde a um xingamento, a um insulto, com apenas um insulto e da mesma gravidade. Não. A gente sempre reage à ofensa. Se nós formos decidir reagir, nós vamos reagir à ofensa de forma desproporcional. Então, quando você olha a lei de talião, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, fratura por fratura, e pensa, nossa, que lei primitiva. Você consegue praticar isso nos seus relacionamentos diários? Não, você não consegue. Geralmente, o ser humano não consegue reagir de forma proporcional. Não consegue. Você vai sempre reagir. Uma fratura com uma morte, um olho pelo tronco todo, a gente sempre reage de forma desproporcional. Então, a lei de talião, que a gente acha primitiva, e nos termos jurídicos, mas para os nossos relacionamentos cotidianos, a gente não consegue praticar nem ela. Nem algo tão primitivo a gente não consegue, porque a gente reage de forma desproporcional. Então, como é que você resolve esse problema do relacionamento humano? De uma contenda. Já que nem mesmo essa reação proporcional, olho por olho, dente por dente, a gente não consegue reagir de forma proporcional. A gente não tem um juiz para estabelecer sobre o nosso lar, para lidar, em cada contenda a gente levar para ele. É impraticável isso. Então, como é que você resolve o problema de resolver contendas
nos seus relacionamentos diários. Veja, queridos, a grande solução de Jesus, porque isso parece impossível resolver, queridos, parece impossível, porque vai tentar argumentar. Tem uma contenda lá, marido e mulher, ou entre um amigo e outro. Vai tentar argumentar. Cada argumento que você dá é uma semente para o outro responder com 1000 outros argumentos. Tudo que você colocar na mesa vai ser usado contra você. Vira um bate-boca sem fim, argumentos intermináveis. Pior, cada um começa a cavucar coisa do passado. Não, mas esse problema aqui já aconteceu 1 ano atrás, já aconteceu há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, e traz aquelas feridas do passado, tudo para a mesa, que já estava difícil de resolver, e ainda traz aquela tranqueira toda para a discussão. É desse jeito mesmo. Isso, queridos, ainda se mantendo no tema da discussão. Mas, quando a coisa começa a ficar, ainda começa a trazer temas paralelos. Não, mas também você não educa bem os nossos filhos, você não cuida bem das finanças, e quando o argumento começa a ficar frágil, o outro começa a trazer de outros pontos, outras fraquezas do outro, para trazer à mesa para continuar a argumentação. Então vem o passado, vem coisas paralelas, e aquilo vai ganhando uma proporção, queridos, de perder o controle. E os dois vão dormir enfesados, brigados, e claro, o resultado a gente sabe, é gritaria, é descontrole e é confusão. Porque aquele problema, como é que um vai abrir mão, como é que fica impossível resolver? Impossível resolver. Agora, a grande pergunta de Jesus, nesse tipo de contenda interna dos nossos relacionamentos, como nós vamos resolver isso se parece impossível? Vira uma discussão partidária, queridos. Um está de um partido, o outro está de um lado, o outro está de outro, cada um assume a sua posição, e o objetivo de cada um é convencer o outro que está errado, sem cogitar a possibilidade de o próprio estar errado. Vira uma discussão partidária. Um não vai ceder, um fica de um lado, outro fica de outro. Parece impossível resolver. E qual que é a solução de Jesus? Qual a solução que ele dá? Simples, queridos. A solução de Jesus para esse caso é que não há solução. O que Jesus deixa claro para nós, queridos, nesse tipo de contenda, é que não há solução. Não há solução. O que Jesus está tentando nos dizer e nos ensinar é que não adianta você sequer tentar. Não adianta argumentar. Não adianta explicar. Não adianta exemplificar. Não adianta nada disso, queridos. Qualquer tipo de argumento que você traga ou de possível solução vai ser rejeitado e não vai funcionar. Não vai. O que Jesus está dizendo, então, nesse tipo de contenda? O que você faz? Já que não tem solução, Jesus diz, fala e deixa bem claro, desista. Desista, porque não tem solução. O que Jesus diz é, não resista ao perverso. Não resista nessa discussão. Você vai, se te fere num rosto, vira a outra face. Se quer te tomar túnica, entregue a capa. Se quer te forçar a andar 1 milha, ande 2. Se a pessoa te pede algo emprestado, dê. Não adianta resistir. Não adianta. O que ele quer dizer com isso? De não resistir, de desistir daquela contenda? É você relevar aquela questão. Releve. Ceda. Abra mão do seu suposto direito, porque os dois, no caso, acham que tem direito. Jesus está falando, abra mão do seu suposto direito, porque é claro que um dos dois não tem aquele direito. Ceda. Você vai precisar aprender a ceder. E eu sempre comento aqui que eu acho que o casamento realmente é um dos maiores, mais poderosos instrumentos de Deus para nos ensinar os princípios do Evangelho. Ensinar humildade, ensinar, por exemplo, a você ceder. É mais sábio, queridos, você aceitar do que se impor. O que Jesus quer trazer para nós, queridos, é que nos relacionamentos humanos, o que vale não é o princípio da justiça. O que mais importa não é o princípio da justiça nos relacionamentos humanos. O que mais importa nos relacionamentos humanos é a prática da bondade. É a prática da bondade. Porque se você tentar fazer justiça, a cada contenda, tentar a solução perfeita, você vai destruir o seu relacionamento, destruir a sua alma e a alma do outro. Os dois vão ficar amargurados, os dois vão ficar envenenados, ninguém vai abrir mão de nada e os dois vão bater como se estivesse batendo uma muralha, porque os dois são uma muralha naquela questão. Ou você aprende a ceder, ou você vai destruir aquilo que você preza. Então a gente precisa aprender a ceder, queridos. Aquilo que Jesus nos diz, nós precisamos, se quisermos seguir a Ele, você tem a opção de não seguir. Mas se você quiser seguir a Jesus, você vai ter que aprender a negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Queridos, a gente precisa trazer o Evangelho para a nossa vida diária. O Evangelho não é apenas não beber e não fumar. Isso são exterioridades.
que tem a sua relevância. Mas o Evangelho é: amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, como nós cantamos aqui, e não resistir, dar a outra face, que é algo que a gente se recusa a praticar. Nós nos recusamos a praticar isso, queridos. Estamos colhendo os frutos dessa nossa recusa. Se você se recusar a praticar isso, você vai colher os frutos disso. De acabar com a paz na sua vida, em cada contenda sair atrito, sair choques e o relacionamento ir se deteriorando. Aprenda a ceder. A grande pergunta, queridos, que a gente precisa fazer a nós mesmos, nos nossos relacionamentos, é o que nós queremos. O que a gente quer para nós, queridos, para a nossa vida? O que a gente quer? Você quer ter a razão em tudo? Você quer vencer as disputas? Cada contenda? O que você ganha com isso, meus amados? O que você ganha com isso, vencendo cada disputa, querendo ter razão? O que você quer? Você quer paz? Ou quer que o seu direito, entre aspas, porque você não sabe se você está certo, geralmente não está, você quer a paz nos seus relacionamentos ou o seu suposto direito garantido? Você quer, né, ter um bom relacionamento ou você quer justiça feita a cada caso? É melhor manter um casamento, é melhor manter um amigo do que ficar com a razão, mas sozinho. Eu vou repetir. É melhor você manter o seu casamento e o seu amigo, ou seja, quem for nessa discussão, seu pai, sua mãe, seu irmão, do que ficar com a razão, mas sozinho. As pessoas têm preferido a suposta justiça, o suposto direito, e quebrar um relacionamento, e ficar anos sem conversar com outro, um amigo, um parente, por querer ter a razão, por querer que a justiça seja feita. De novo, o que você quer, meu irmão? Você quer justiça, entre aspas, de novo, porque você não sabe se está certo. É Deus, como eu li em Provérbios, todo ser humano acha que o seu caminho é justo, mas é Deus que pesa os corações. Você quer essa suposta justiça ou quer manter o relacionamento com essa pessoa? E não adianta pensar, mas o outro está nervoso, ele está chato, ele está intolerante, ele está me insultando. Você está se comportando da mesma forma. Então, o que você quer? Ou você cede, ou você aprende a perder. Isso é uma das coisas boas, né, falando, já que estamos nas Olimpíadas, o espírito olímpico, uma das coisas boas do esporte, que o esporte ensina o ser humano a perder. A criança, quando é pequena, né, quando ela perde, ela desaba a chorar. E aí, às vezes, vem aqueles professores, não, mas todo mundo ganhou. Não, não todo mundo ganhou, não. Um ganhou, o outro perdeu. O importante é competir. E nós precisamos aprender a não ser mimados como essas crianças. Vou repetir, não sermos mimados como essas crianças que não sabem perder. Ah, não teve graça porque eu perdi. Não, foi muito bom, você riu, você se divertiu. A questão de perder, isso é de menos. Aprenda a perder para você ganhar no fim. Você perde uma batalha na sua conversa, na sua discussão, mas você ganha a guerra. Você mantém o seu casamento, mantém o seu relacionamento com o seu familiar, que é o que importa. O resto não serve para nada, queridos. O que você vai ganhar com uma coisinha pequena aqui, uma coisinha pequena ali? O que importa é manter a sua vida saudável, a sua paz, um relacionamento bom, tranquilo. Então, aprenda a perder. Então, a instrução de Jesus é clara, queridos. Sofra. Aprenda a sofrer qualquer injúria que for feita contra você. Aprende a suportar isso pelo bem da paz. Pelo bem da paz. E entrega a Deus a questão. Às vezes você está sendo injustiçado. De novo, você não sabe, porque a gente sempre acha que está certo, mas muitas e muitas vezes não está. Aprenda a sofrer injustiça e entregue nas mãos de Deus. Entregue nas mãos de Deus, porque nós temos um juiz, queridos. Um juiz que depois ele vai lidar com a questão. Talvez não da mesma forma, talvez não de uma forma financeira que você está sendo prejudicado, mas de alguma outra forma, Deus vai lidar com isso. Se não aqui, na eternidade. Agora a questão é, entregue isso nas mãos de Deus e aprenda a sofrer a injúria. Aprenda a suportar. O cristão, queridos, que é um princípio do Evangelho, a gente vê em todas as cartas do apóstolo Paulo, é que o cristão tem que ser avesso à contenda. Tem que evitar a contenda. O apóstolo Paulo diz, olha, enquanto for depender de vocês, mantenha a paz com todos. Mantenha a paz com todos. Evite a contenda, evite a briga. Dê a outra face. Esse, queridos, é um dos princípios mais chocantes do Evangelho, mais impactantes, mais visíveis, né? E que fazem a diferença, porque muita coisa que o cristão vive, uma pessoa do mundo, ou um ateu, muitas vezes vive também. Muitas pessoas lá do mundo são honestas, muitas pessoas são direitas, são pessoas agradáveis, né, queridos?
em muitos pontos, eles conseguem fazer coisas como o cristão faz. Agora, esse é um ponto que diferencia 100%, porque o ser humano natural, ele reage à ofensa. Ele responde, ele retalia. Essa palavra retaliar vem justamente dessa palavra lei de talião, tal qual, você responder na mesma medida. Essa é a diferença, onde o cristão se diferencia 100%. Ele não se vinga, ele não retalia, ele não responde à ofensa. Nós temos visto, queridos, na mídia e muitas pessoas dizendo que os cristãos são intolerantes, os cristãos são cheios de ódio, né, contra minorias, contra isso, contra aquilo. Agora, queridos, onde você consegue ver isso no ensino de Jesus Cristo? Essa intolerância, esse ódio, esse tratar mal as pessoas, você não consegue ver isso em Jesus, nem nos ensinos dele. Então, nós, como cristãos, precisamos aprender a ser assim. Se alguma minoria, ou quem quer que seja, nos ofender, a gente dá outra face. A gente abençoa, a gente ora por eles, a gente quer o bem deles. Nunca reagir mal com mal. Jesus Cristo e os ensinos deles sempre nos oferecem o máximo da amabilidade, da gentileza, da compaixão. De sermos pessoas boas, sempre. Agora você me pergunta, mas isso não é meio impraticável? Não, queridos. Isso era a rotina da igreja cristã primitiva. Era isso que eles viviam. Era isso que destoava deles, dos judeus, dos romanos, dos gregos, dos bárbaros, de todos. Todos olhavam e viam neles pessoas amáveis, pessoas carinhosas, pessoas boas, que não respondiam à ofensa. Por isso que haviam tantos mártires, tantas pessoas, como dizem em Hebreus, dispostas a perder o que for pelo Evangelho sem reagir. Nós precisamos aprender isso com os cristãos primitivos e com Jesus. Entregue nas mãos de Deus, queridos. Não respondam mal com mal. Lá em Deuteronômio 32, não precisam abrir, Deus diz, a mim pertence a vingança. Deus falando, a mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés deles, né, de uma pessoa que está te atacando, escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Então deixa nas mãos de Deus, Ele vai resolver cada caso. Porque nos nossos relacionamentos, queridos, um relacionamento só é possível se você viver. Relacionamentos possíveis e saudáveis só são possíveis através de perdão, de misericórdia, de graça. Se você não tiver essa atitude de ceder, tudo quebra, queridos, tudo vai abaixo. Os princípios do Evangelho, queridos, são mansidão, nada de contenda, nada de briga, domínio próprio, você se controlar e não responder, paz, estou falando dos frutos do Espírito, e paciência. Nós precisamos aprender isso, queridos, porque isso é cristianismo. Cristianismo é muito mais do que a não beber, não fumar. Isso é simplório, isso é ridículo, queridos. Nós temos que sair desse nível básico, que os evangelhos mal falam sobre isso, porque isso é uma coisa que se aprende logo de início. Não, vamos para o que é evangelho mesmo, que é fruto do Espírito. Mansidão, paz, paciência e domínio próprio. O cristão não pode ser contencioso, não pode ser de gritarias, de calúnia, de ofensas, de brigas. Isso não cabe no nosso viver. Nós precisamos responder ao mal com o bem. O que Jesus está nos dizendo aqui, queridos, é que nós não temos o direito de fazer o mal nunca. Nunca. Não importa o que o outro esteja fazendo com você, ele pode estar te insultando, te agredindo, te ofendendo, te caluniando, contando uma mentira, o que for, você não tem o direito, nas Escrituras, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, de responder ao mal e fazer o mal. Você não tem esse direito em Cristo, de fazer o mal. Se você quiser fazer, você faça. Mas isso vocês têm que saber, que já está se afastando dos ensinos de Jesus. Você nunca, pelas Escrituras, nunca tem o direito de fazer o mal. Ah, mas eu estou fazendo justiça. Não, isso não é justiça. Isso é vingança. Não é justiça. A justiça pertence a Deus. O que você tem que fazer é orar pelos seus inimigos, abençoar, porque para isso nós fomos chamados. Abra comigo em Romanos, capítulo 12, queridos. Vamos ler aqui, depois eu vou explorar versículo por versículo. Romanos 12, vamos iniciar no verso 14, aquilo que eu já estava dizendo, Romanos 12, 14. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Não é para fazer isso. Agora no verso 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. A ninguém, não importa quem seja, queridos. Não importa quem seja, a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver aquilo que eu já citei.
para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus, deixe com Ele, a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, é o oposto, queridos, que nós temos que fazer. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O cristão vence o mal com o bem, queridos, sempre. Então, iniciando ali no verso 14, ele diz, abençoem e não amaldiçoem. Nunca você fale mal ou queira o mal de ninguém. Você está aqui para abençoar. Ah, mas a pessoa me causou um prejuízo, me causou um mal. Eu só estou clamando a Deus por justiça. Não, você está querendo que algo ruim aconteça com aquela pessoa. Se alguém te causou um prejuízo, um mal, entregue nas mãos de Deus. Fala, Senhor, você viu o que foi feito, você viu o que aconteceu. O Senhor é um justo juiz, eu entrego nas tuas mãos. Acabou. Isso não vira tema da sua vida. Porque se virar tema da sua vida, vai envenenar o seu coração, você vai ficar amargurado e você vai ficar cada vez mais desejando mal para aquela pessoa. Para que ela ocorra tudo de ruim nos negócios, ou que ela tenha uma doença. Não queira isso para as pessoas. Coloque nas mãos de Deus, entregue, pronto, Senhor, está nas tuas mãos agora. Minha vida é por aqui, eu esqueço esse passado. Você está aqui para abençoar, não para amaldiçoar. Abra comigo 1 Pedro, queridos, capítulo 3. Vai dizer basicamente o mesmo, mas muito importante para reforçarmos, queridos. 1 Pedro 3,9. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso, olha só, para isso vocês foram chamados. O cristão é chamado para bendizer, para abençoar, para receberem bênção por herança. Pois, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, você quer isso? Guarde a sua língua do mal. Se você quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. É o bem, queridos, que nós precisamos fazer. Busque a paz com perseverança. Veja como é importante isso, que nada de contenda, briga, confusão. Busque a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor, olha o porquê. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Por que você não vai responder o mal com mal, insulto com insulto? Pelo contrário, você vai sempre abençoar. Por que você vai se recusar a fazer o mal e, pelo contrário, fazer o bem? Por que você vai buscar a paz com perseverança? Porque existe um Deus. E ele se volta para o bem daqueles que fazem o bem e se volta contra aqueles que estão fazendo o mal. Se você for para o time do que está insultando, para o time do que está cometendo injustiça, para o time que está revidando, que está ofendendo, caluniando, gritando, você vai ter um olhar de Deus contra você. Agora, se você se mantém no seu controle, no seu domínio próprio, na mansidão, na paz, você recusa-se a fazer o mal, os olhos do Senhor se voltam para você e diz aqui que os ouvidos dele estarão atentos à sua oração. E aí você escolhe o que você prefere. Fazer a justiça com as próprias mãos ou colocar nas mãos do justo juiz que vai fazer da forma certa. Muitas vezes te mostrando que era você que estava errado. Muitas vezes te mostrando que era você que estava errado. Por isso você se mantém em humildade, reconheça que não sabe e se recusa a fazer o mal e deixa nas mãos do Senhor. Então, se uma pessoa te faz um mal, querido, se indigne contra a ação, porque é uma ação ruim. Alguém está te ofendendo, se indigne contra a ação. Mas tenha pena, tenha compaixão daquela pessoa. Porque aquela pessoa está com o coração mau, ela não acordou bem, está com algum problema na família, algum problema financeiro, a gente nem sabe. Muitas vezes aquela pessoa está com uma doença, muitas vezes aquela pessoa, enfim, não tem paz no coração. Então ore por ela, é por isso que nós temos que orar pelas pessoas, mesmo aqueles que nos fazem mal. Porque quem está fazendo mal, é porque já tem mal dentro dela. Então merece a nossa intercessão. Talvez não mereça, mas nós temos que interceder por ela e clamar para que Deus tire esse mal do coração dela. Amém. E voltando a Romanos 12, ele nos diz, não retribuam a ninguém mal por mal, nunca procurem vingar-se. Porque, querido, se você resolver se vingar ou responder a uma ofensa, você está abrindo as portas do seu coração para que entre ódio, entre rancor, entre desejo de fazer o mal. Porque se você se dá a possibilidade
de ofender, de responder, você abre o coração para o mal entrar e gerar todo tipo de coisa ruim no seu coração, e a gente vai se tornando pessoas piores. A gente vem para a igreja, Jesus limpa o nosso coração, nos ensina coisas boas, a gente recebe aquela força para sermos melhores, mas se você abre a possibilidade para ofender, para agir, para brigar, você abre o coração também para que coisas ruins entrem. Meus amados, algo que sempre me impacta quando eu lembro é que as nossas atitudes não podem ser determinadas pelo outro. Se uma pessoa te ofende e você responde, quem está controlando a sua vida, a sua forma de agir é o outro. Eu sempre penso naquela figura da marionete, né, que tem uns pauzinhos aqui em cima com as cordinhas que fazem um boneco se mexer. Porque, queridos, olha como é fácil para o diabo. Aquele cristão ali está tão espiritual, está cheio de Deus, com a paz no coração, ele está se sentindo bem com Deus. Deixa eu acabar com isso. Ele só lança uma seta numa pessoa, aquela pessoa te ofende. Se você você retribui o mal por mal, aquela pessoa, você ofende a pessoa de volta e começa a briga, a confusão. Acabou. Aquela vida toda espiritual que você estava, aquela paz que você estava, aquela tranquilidade, foi fácil remover. O diabo fez assim, ó. Por quê? Porque você está retaliando. Você está respondendo mal com mal. E aí fica fácil qualquer um controlar você, qualquer um roubar a sua paz. Fica facílimo, qualquer um rouba a sua paz a hora que quer. Você vê uma pessoa espiritual ali, ó, xinga, fala um palavrão, pronto, acabou. Pronto, a pessoa já saiu do Espírito, já saiu da presença de Deus. E a gente vai deixar a nossa espiritualidade, a nossa paz, que é um bem tão precioso, ficar assim tão facilmente roubável, queridos. Não, a gente precisa nos guardar. Que as nossas atitudes não sejam determinadas pelo outro. E se você responder o mal com o mal, queridos, você vai cometer inúmeras injustiças. Porque a palavra de Deus nos diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se você deixar a ira entrar no seu coração, meu amado, você vai cometer toda sorte de loucura. Toda sorte. Tantas pequenas, né, que a gente se controlando, se mantém, mas a gente sabe que até no sistema jurídico o juiz ali tem uma amenidade se a pessoa foi provocada de alguma forma e respondeu, porque ela foi tão fortemente provocada que a atitude dela é até, de certa forma, compreensível. Mas não, queridos, não se deixe irar. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Se você ficou irado com alguma acusação, alguma ofensa, uma forma que a pessoa te tratou super mal, esfrie, conta até 10, conte até 1000, mas não haja, não faça nada. Isso é uma coisa que eu tenho procurado. Sempre quando eu estou irritado, não fale nada. Fecha a boca, vá para o quarto, vá para outro lugar, mas não, porque qualquer coisa que você fizer quando está irado, vai desandar. E a gente precisa também, queridos, aprender que os fins não justificam os meios. Se o seu fim, entre aspas, é fazer justiça em determinada discussão, em determinada contenda, os fins não justificam o meio. Essa suposta justiça não te dá autorização para brigar, para gritar, para ser de uma forma muito agressiva. Não te dá isso, porque se você fizer isso, usar os meios errados, você sabota a sua própria causa. Aquela justiça que você está defendendo vai ser sabotada pela sua atitude. Os meios errados vão destruir os fins que você quer. E o pior mesmo, queridos, é quando você responde o mal com o mal, você vai se tornando uma pessoa má. Você vai se tornando uma pessoa má, porque você começa a usar os meios da maldade e você vai se acostumando com isso. Então, pior do que sofrer uma maldade, queridos, é você se tornar uma pessoa má. Pior que sofrer uma maldade é aquela maldade entrar no seu coração. E isso a gente precisa nos guardar. E o que Romanos 12 nos diz é que a vingança pertence ao Senhor. A gente precisa entregar isso a Ele, queridos, a Deus. Saul, quando estava buscando Davi, querendo matá-lo, Davi ficou, se não me engano, 12 anos fugindo de Saul, vivendo em cavernas, vivendo na miséria, não tendo paz um segundo. E certa vez, Davi encontra Saul dormindo numa caverna. E aí os oficiais de Davi falam, aproveita, Davi, mata ele, acaba com isso, nós estamos vivendo uma vida miserável, nós vamos ser mortos a qualquer dia. E Davi fala, não, eu não vou fazer isso. E depois Davi acorda Saul, e Davi fala para Saul, o Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males, vingue Deus os males que tens feito contra mim, mas eu não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, mas eu não levantarei minha mão contra ti. Então que a gente aprenda isso, queridos. Não nos vingar, entregar a Deus. Deus vai saber quando fazer, como fazer, aonde fazer, da forma correta. Porque se você tomar a justiça para fazer com as suas próprias mãos, você tira das mãos de Deus. Se você se intromete naquilo,
Bom, aí Deus fala, bom, se você quer você quer julgar, você quer se vingar, vá. E aí você tira das mãos de Deus. E o grande princípio, queridos, do Evangelho é esse: vencer o mal com o bem. Esse é o princípio do Evangelho, vencer o mal com o bem. Nós sabemos que há uma contenda no universo, das forças das trevas contra as forças da luz, do mal contra o bem. E como é que nós vencemos o mal, queridos? A gente vence o mal fazendo sempre o bem. Se o inimigo tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, a gente dá a ele de beber. Porque se não houver alguém disposto a fazer o bem, queridos, diante da maldade, o mal vai se replicar e vai vencer. Veja, se uma pessoa faz o mal, numa discussão, uma pessoa faz o mal ao outro, e o de cá faz o mal ao de cá, o que acontece? O mal vai só se replicando indefinidamente. O mal só é vencido, só é interrompido quando alguém decide sofrer sem revidar. O mal só é interrompido quando alguém decide sofrer mesmo, você vai sofrer, sem revidar. Que é o que Jesus fez na cruz, né, Cristo? Todo o mal que a gente pratica contra Deus, ele decidiu sofrer sem revidar. Então a gente tem que olhar para essa cruz e ver como um exemplo de que o cristão tem que estar disposto a sofrer, a perder, a ceder, a suportar a vergonha, a humilhação, calado, e como um cordeiro para o matadouro, entregando nas mãos de Deus. Abra comigo em 1 Pedro, queridos, capítulo 2, verso 21. É exatamente o que eu estava comentando. Verso 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, ele é o nosso exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, olha o nosso exemplo. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Então é isso, queridos. Se alguém está fazendo um mal, não ameace, receba os insultos, aprenda a sofrer e entregue nas mãos daquele que julga com justiça. Porque depois Deus vai resolver de alguma forma, queridos, nem que seja te ressuscitando como fez com Jesus. E aí o verso lá de Romanos 12 nos diz, olha, se o seu inimigo tiver fome, dê de comer. Se ele tiver sede, dê-lhe de beber. E isso amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Eu sempre fiquei curioso, né, queridos, para entender o que quer dizer esse verso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E o apóstolo Paulo ele não explica o que quer dizer isso. E eu encontrei duas explicações, queridos. Eu procurei em alguns livros, encontrei duas explicações e eu não concordei absolutamente com nenhuma das duas. Na verdade, eu preferi ficar com as duas. O que quer dizer isso, queridos? Amontoará brasas vivas sobre a cabeça daquele inimigo. Veja o que está acontecendo. Há uma pessoa que te ofende, que te ataca, um inimigo, pessoa que se faz inimigo seu, e ele está com fome, enquanto ele te faz o mal, você dá a ele de comer. Enquanto ele te faz o mal, você dá a ele de beber. Isso vai amontoando brasas vivas sobre a cabeça dele. O que acontece, queridos? Uma primeira explicação é que se a pessoa está fazendo mal com você, e claro, Deus está se irando contra aquela pessoa porque ela está fazendo mal. Mas, se você começa a fazer o bem àquela pessoa, se ela continua agindo mal, aquele mal que ela faz fica ainda mais grave. Porque agora ela está fazendo mal contra alguém que está fazendo o bem para ela, que está ajudando ela, que está cuidando dela. Isso aumenta o quê? As brasas vivas, a ira de Deus contra aquele mal que aquela pessoa está cometendo. Então, as brasas vivas pode ser isso. A ira de Deus aumenta porque aquela pessoa está sendo decididamente má, mesmo com uma pessoa boa, que está ajudando ela. E a segunda explicação, se aquela pessoa que está te fazendo mal, e você começa a ajudar ela, abençoar ela, orar por ela, dar um presente, um elogio, e aquela pessoa se enxerga, ela vê, poxa, eu estou fazendo mal contra essa pessoa, eu estou ofendendo essa pessoa, estou espalhando calúnias contra essa pessoa, mas ela só me faz bem. No trabalho ela fala bem de mim, ela me elogia, ela me trouxe um bombom. Poxa, eu tenho que parar de tratar ela mal. E aquela pessoa se enxerga e muda. E aí seria a segunda explicação, que essas brasas vivas, quando na antiguidade uma pessoa queria derreter um metal para fazer uma espada, fazer uma escultura, seja o que for, ela botava um metal, tinha as brasas, botava o metal em cima das brasas e colocava brasas vivas sobre aquele metal. Então havia brasas embaixo e brasas em cima para derreter, liquefazer aquele metal. Então aquele coração duro da pessoa, aquela cabeça de ferro da pessoa, foi derretida pelas brasas que foram colocadas. E com qual das explicações eu fico? Eu fico com as duas, queridos.
Porque são situações diferentes. A pessoa não se converteu e quis e insistiu em fazer o mal, mesmo você fazendo o bem. E aí as brasas são de Deus contra aquela pessoa, são de ira. Agora, essas mesmas brasas, se a pessoa se arrepende, se enxerga e vê que você está fazendo bem a ela, e ela muda, derrete o coração dela, que bom, aquela pessoa foi salva da sua dureza de coração. É a mesma coisa do sol, né, queridos? O sol é um só. Agora, se ele vai sobre a cera, derrete. Se o sol for sobre o barro, seca. Então a diferença não está em Deus. Ele continua sendo um sol resplandecendo. As brasas é uma coisa só. Agora, se as brasas caírem, né, se o sol resplandecer sobre a cera derrete, amolece. Agora, sobre o barro molhado, ele endurece e seca. Então a diferença está na reação da outra pessoa. A gente continua fazendo sempre o bem. Não adianta, se você quer vencer uma luta usando as armas das trevas, você vai para o lado das trevas. Então, a gente tem que abandonar isso e aprender a dar a outra face, a não responder o mal com o mal e vencer o mal com o bem. Bom, Jesus nos dá 4 exemplos, queridos. Eu vou passar bem rápido. Primeiro, a dar a outra face. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Isso quer dizer o quê? Que a gente não revida, queridos. A gente não revida. Esse realmente é um dos ensinos mais avançados, mais fortes de Jesus. Se uma pessoa te atingir numa face, você virar a outra, é muito difícil. Mas a gente precisa aprender, queridos, a não dar valor a essas coisas. Não dar valor a insultos, a uma provocação, a um xingamento. Isso muda o que na sua vida? A pessoa te chamar de isso ou te chamar daquilo. A gente tem que ser um pouco mais elevado mesmo. E falar, olha, isso aí o que você está me chamando, que você está me ofendendo, isso aí não vai me atingir, porque eu sei que eu não sou isso. Em Cristo eu sei que eu sou uma pessoa diferente. Então a gente precisa aprender a superar isso e a não revidar. O segundo ponto, Jesus disse, olha, se alguém quiser te processar e tirar a túnica, deixe também a capa. Aqui Jesus entra numa questão até judicial, né? Se a pessoa quiser te processar e tomar um bem seu, olha, dê esse bem, decida perder. Um exemplo claro que eu vejo disso, né, que é nas disputas de herança. Um pai e uma mãe morrem, aí deixa a herança, os filhos se sentam à mesa e começam a discutir, começa uma briga horrível. No meio do luto, a mãe e o pai acabou de morrer e eles começam a se atacar ferozmente por aqueles bens, por aquelas coisas. E aí o que você vai fazer, queridos? Você vai clamar por justiça, vai brigar por justiça pelo seu suposto direito, porque, de novo, muitas vezes a gente está errado. Você vai brigar por esse suposto direito, vai separar todos os irmãos, vai separar todos os netos. Então, por um determinado bem, você quebra a família inteira. Vai valer a pena? Vai valer a pena? Jesus diz, olha, se a pessoa quiser te processar, te dar a túnica, dá a capa também. Vale mais o nosso paz, vale mais os nossos relacionamentos, você está bem, do que você começar uma briga interminável. Jesus está dizendo realmente, e é difícil, nós sofremos a injustiça, nós sofremos o prejuízo. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz, olha, um irmão está indo à justiça contra um outro irmão, e isso diante de incrédulos. Um irmão da igreja está entrando com um processo na justiça contra o outro. E aí o apóstolo Paulo diz, olha, o fato de haver litígios entre vocês já significa completa derrota. Aí ele fala, o que é duro, por que vocês não escolhem sofrer a injustiça? Por que não escolhem sofrer o prejuízo? É difícil? É. Mas se você decide viver o Evangelho, você tem uma pessoa chamada Deus que vai estar olhando essa sua disposição de virar a face, de dar também a capa, de sofrer a injustiça, e Deus guarda o seu futuro. Se você buscar fazer justiça com as suas próprias mãos, você vai destruir os relacionamentos e aquele benzinho que você adquiriu não vai ter gosto na vida para desfrutar aquilo. Escolha perder e lá na frente, né, Deus vai te abençoar de alguma forma. E ele fala, olha, se a pessoa te forçar a andar 1 milha, ande 2. Se a pessoa quiser te forçar, né, a você ajudar ela de alguma forma, ajude ainda mais. São princípios do Evangelho, queridos. Nós fazemos ainda mais do que uma pessoa está nos coagindo a fazer. E se alguém lhe pede, não volte as costas a quem lhe pede emprestado. Então, abençoe as pessoas, queridos. Abençoe. Vamos sermos pessoas mais corajosas em dar, mais generosas, mais dispostas a sofrer prejuízos para ganhar lá na frente. Nós temos 2 grandes exemplos disso. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele clamou a Deus e disse, Senhor, não os consideres culpados por esse pecado. Imagina, queridos, você pregar o Evangelho e as pessoas se reunirem ao seu redor e começar a te apedrejar até a morte.
E o que você faz? Você clama por justiça? Não, Deus, vinga o meu sangue, mostra para eles, pelo sua poderosa mão. Coloca a sua mão sobre eles, Senhor, pesa a sua mão, eu clamo por justiça. Você não está clamando por justiça, está clamando por vingança, está clamando por sangue. Mas Estevão não, ele falou, Senhor, por favor, Senhor, não os consideres culpados desse pecado. Isso é evangelho, queridos. Era dito que os mártires, nas cruzes, ou sendo devorados pelos leões, enquanto estavam sendo devorados, ou enquanto estavam pendurados em cruzes, ou a ponto de ser decapitados, eles clamavam a Deus isso, Pai, não os considere culpados por esses pecados, Senhor, converte essas pessoas, ajude-as a chegar à luz. Ou gritavam, eu amo vocês, Deus abençoe vocês. Isso é a atitude do cristão. Da mesma forma, Jesus na cruz, ele gritou a Deus, não clamando por justiça, não clamando por sangue. E Deus vai fazer a justiça conforme ele sabe fazer, como ele é um bom juiz. Mas Jesus clamou na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa é a atitude do cristão, queridos. Vamos ficar de pé? Não revide. Não ande olho por olho, dente por dente, porque senão você vai destruir os seus relacionamentos. Aprenda, queridos, como cristão, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, queridos, para destruir fortalezas no coração do outro, coração de pedra, um coração duro. Nós precisamos colocar brasas vivas nas cabeças das pessoas, respondendo o mal com o bem, vencendo o mal com o bem. E se tivermos que sofrer, queridos, que a gente sofra, como Jesus. Eu não quero iludir ninguém, você vai sofrer. Se você escolher ser derrotado, se você escolher sofrer a injustiça, sofrer o prejuízo, você vai sofrer. Aí você escolhe negar-se a si mesmo e ver Deus ser aquele que te abençoa, Deus sempre do seu lado, guardando o seu lar das trevas, do diabo, de qualquer sorte de mal, e pelo contrário, te abençoando, porque você decidiu seguir o Evangelho. Você precisa decidir. Que a gente escolha, queridos, levar desaforo para casa. Leve desaforo para casa. Engula cada ofensa, cada calúnia, cada palavrão, cada xingamento, cada insulto, cada agressão. Engula isso. E fala, Senhor, está em tuas mãos. Agora eu vou interceder por essa pessoa, abençoa essa pessoa, vou fazer o bem sempre. Porque as minhas atitudes não são controladas pelas atitudes de ninguém, mas o meu exemplo é Jesus Cristo, que quando insultado não revidava, mas entregava nas mãos daquele que julga com justiça. Vamos orar, queridos, vamos fechar os olhos. Senhor nosso Deus, isso é evangelho, Senhor. Isso foi sempre o ensino da cruz, o ensino da igreja. O teu povo ser bem, ser bom sempre. Não em determinadas circunstâncias, não apenas quando for assim o assado, mas sermos bons sempre. Nunca nos vingando, nunca guardando rancor, nunca clamando por sangue, nunca clamando pelo mal de ninguém, mas sempre orando pelo bem da humanidade, o bem de cada pessoa, pois para isso fomos chamados, para abençoar, não para amaldiçoar. Abençoa o teu povo, Senhor, a viver essa verdade do Evangelho em cada um dos relacionamentos com os pais, com os irmãos, com cada familiar, com o cônjuge. Abençoa a gente não ficar buscando justiça, Senhor. Isso é algo que o Senhor vai fazer sempre. A tua palavra diz que quem tem fome e sede de justiça será farto. Mas isso já está em tuas mãos, isso o Senhor já vai fazer. Que a gente clame pelo bem das pessoas, que a gente vença o mal com o bem, que a gente aprenda a dar comida para o nosso inimigo quando ele tiver fome, ou bebida quando ele tiver sede. Que as brasas que vêm do teu altar possa estar, Senhor, amolecendo o coração das pessoas que estão ao nosso redor. E se não amolecerem, é uma decisão delas, mas nós escolhemos fazer o bem. Nós não temos o direito de fazer o mal nunca, Senhor. O Senhor não nos deu essa permissão. Pelo contrário, pela cruz nos deu o exemplo para sermos semelhantes a Ti. Então nos ajuda nesse processo, Senhor. Vai mudando o nosso coração, vai nos tirando esses direitos, supostos direitos de reagir. Isso é olho por olho, dente por dente. Isso é algo que o Senhor não quer para nós. O Senhor quer aqueles que conseguem suportar, sofrer a dor, a pena, o prejuízo, pelo bem da paz. Ajuda o teu povo a viver essa plenitude do Evangelho. Isso é vida em abundância. Escolhermos que o mal não mora em nós e que o mal não fluirá através de nós. Porque nós somos da luz e as trevas não terão parte em nós. Produz a tua boa obra no coração de cada um de nós, Senhor. Faz-nos mansos, Senhor. Como o Senhor é. O Senhor, quando nos ensinou, diz, aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração. Faz-nos isso, Senhor, manso e humilde de coração. Valores que não são valorizados de forma alguma, são desprezados aí fora, mas aqui na tua igreja são valores importantes para o nosso viver. Abençoa-nos a ser mansos, Pai. A cada briga a gente aprenda a ceder. Não porque o outro está certo, muitas vezes pode até estar, mas pelo bem da paz. Porque a gente valoriza mais os nossos relacionamentos. Que a gente aprenda a valorizar mais os nossos casamentos, as nossas amizades, do que supostas justiças, Senhor. Supostos direitos. Abençoa, dá valor àquilo que realmente tem valor. Que a gente seja derrotado, Senhor, para vencermos lá na frente. Nós colocamos em tuas mãos, Pai, cada causa, cada injustiça que tenha sido cometida ou que venha a ser cometida contra nós. Porque o Senhor está atento à oração daquele que é justo, daquele que decide não revidar, e nós confiamos nisso. Então colocamos em tuas mãos, Pai, cada causa. Toma tuas providências, Pai, mas pedimos que o Senhor abençoe cada coração, para que os corações que são duros, que são difíceis ao nosso redor, possam se amolecer, possam se tornar pessoas melhores, vendo que nós estamos crescendo no Evangelho, nós estamos decidindo ser pessoas boas, que essa nossa decisão inspire as pessoas ao nosso redor, mas que as decisões dos outros de serem maus, de serem perversos ou ofenderem, que essas decisões não nos inspirem, Pai. Nunca, 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 nunca. Que o nosso exemplo, que o nosso olhar esteja fixado no autor e consumador da nossa fé. Porque o Senhor, pela alegria que estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. E quem suportou tal afronta? O próprio Deus. Então nós, que somos muito inferiores a Ti, podemos suportar também coisas pequenas, sem nos cansar, sem nos desanimar. Que a gente persevere na busca da paz, sempre fazendo o bem, nunca o mal, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Isso é evangelho, queridos. Quando eu vejo isso, eu me inspiro demais. Você lê isso, para mim, a pessoa pergunta, Deus existe? Não, leia o evangelho. Isso não pode ser produzido por homem algum. Você dar a outra face, você dar a capa e a túnica e andar 2 milhas, isso só pode vir de alguém tão bom como Deus.